Muito importante. 5 erros mais comuns que você pode estar cometendo aí no seu consultório e que compromete diretamente os seus resultados. E vamos falar desse assunto porque, de verdade, eu tenho percebido muitos colegas reclamando sobre isso, né? Ah, eu não tenho paciente, eu tenho dificuldade de me comunicar, eu sou muito tímido, eu sou muito envergonhado. E eu quero dizer para você que eu também já fui assim. Eu sei o quanto que isso impactou nos meus resultados quando a gente foi desenvolvendo essa habilidade. E sabe por que que isso acontece? A gente precisa desenvolver essa habilidade porque na odontologia, o que sai da sua boca importa tanto quanto o que você faz com as suas mãos. Olha que interessante. Na odontologia, o que sai da sua boca tem o mesmo valor, tem a mesma relevância do que o que sai das suas mãos. Entende como é importante você saber se comunicar? Como é importante você desenvolver essa habilidade? Isso é natural. Quando a gente é criança, e talvez, não sei se você sabe, mas a gente ouvia muito na infância: não fale com estranhos, não fale com desconhecido. Então, isso daí vai deixando você introspectivo. Muitas vezes você pode ter sido censurado em público. E você cresce com habilidades que você não desenvolveu. Os nossos filhos são extremamente comunicativos. Por quê? Eu entendi que desenvolver essa habilidade neles seria muito importante para a carreira dele. Seria muito importante para que eles pudessem, de fato, independente da área, independente se é odontologia, independente do que eles forem fazer, a gente entende que é importante. Então, é inegociável você que se relaciona com pessoas, você que cuida de pessoas, precisa entender que precisa também ter essa habilidade latente. Não é opcional. Todos os grandes empresários de sucesso, e na odontologia você pode ser um empresário. Você é um empresário. Ah, Luciana, mas o meu consultório é muito pequeno. Mas o meu consultório é no interior. Mas eu estou começando agora. Pessoal, tudo que é grande começa pequeno. Ainda há pouco estava no shopping e encontrei um engenheiro, que hoje é um engenheiro, e quando ele postou e quando eu o conheci, ele era estagiário. Ele era estagiário de engenharia. Ele trabalhou sendo encarregado em uma obra, prestando um serviço, fazendo estágio. Hoje já está com a empresa dele e já tem 2 estagiários. E eu falei para ele, irmão, segue firme. Tudo que é grande, um dia começou pequeno. E a gente precisa desenvolver essa mentalidade. Se hoje você mora no interior, se hoje o seu consultório tem 10 metros quadrados, parabéns. Seu consultório talvez seja maior do que o que eu comecei. O que eu comecei, acho que tinha uns 9 metros quadrados. No centro da cidade de Feira de Santana, um consultório popular, mas ali foi o meu começo. E isso foi muito importante. Então a gente precisa ter essa habilidade. Mesmo que você não tenha, fica tranquilo. É justamente por isso que eu estou aqui, para doar algo valioso, que é o meu tempo, a minha expertise, a minha experiência, para te ajudar, colega dentista que deseja ir para outro nível. Para você que quer avançar. Se você quer avançar, se você está insatisfeito de trabalhar para plano odontológico, de passar 90 dias para receber, de ficar noites sem dormir, esperando que dia o plano vai pagar, quando que a fatura do plano vai entrar na sua conta. Você que está insatisfeito do quanto que o plano odontológico te paga,
Você que tem percebido que cada dia mais as indicações têm diminuído. Fica aqui, porque é com você que eu quero falar. E o que eu vou falar aqui é só uma pequena parte do que a gente compartilha na nossa mentoria. A gente ficaria aqui horas falando sobre esse assunto. E só para você ter noção, já parou para pensar que não é o seu preço, e sim o seu discurso que afasta seus pacientes? Ontem eu fiz uma postagem estarrecedor. Pegaram um sorriso lindo, belo, maravilhoso e colocaram entre os dentes um olho e uma cauda como se fosse sugerindo o sangue. Pensa comigo. Você que leva saúde, leva autoestima, leva vida, quer a confiança do seu paciente, faz uma postagem desse tipo, fazendo analogia ao Halloween, fazendo analogia a sangue. Você consegue perceber que não é algo que cabe legal para o seu negócio? Que dessa forma você está afastando o seu paciente? Muitas vezes a gente não pensa nisso. E porque o mundo está falando, você vai no mesmo barco. Ah, mas a Coca-Cola celebra o Halloween, mas a empresa A celebra o Halloween, mas a empresa B celebra o Halloween. Enfim, não são empresas de saúde. Não são empresas que levam vidas. Não são empresas que precisam de muita confiança. Compra um produto, uma latinha de Coca-Cola, pode estar escrito lá o que for. A população mundial vai consumir. Infelizmente é assim. Para um paciente deitar na sua cadeira, ele precisa confiar em você. Ele precisa entender que você é o melhor da região, que você é muito competente, que você teve uma boa formação, que você é gentil com os pacientes, que você é cuidadoso, que você é atencioso. Entende? Como isso faz a diferença? E aí eu lhe pergunto, qual é a imagem, qual é o discurso que você tem levado para esses pacientes? Já parou para pensar? Pessoal, comunicação é tão importante que casamentos acabam por conta de comunicação. Sociedades se acabam por conta de comunicação. Assassinatos acontecem por conta de comunicação. Demissões, problemas relacionais acontecem por conta de comunicação. Então, o seu discurso, ele é extremamente importante. E eu vou listar aqui 5 erros. 5 erros de comunicação do dentista que afasta o seu paciente de você. Então, ó, caneta e papel na mão. O que eu vou falar aqui funciona e você coloca em prática amanhã. Primeiro erro, falar termos técnicos, sem traduzir para a linguagem do paciente. Sabe quando você está ali no atendimento e você fala, você precisa fazer uma endodontia do terceiro molar. Você precisa fazer um retratamento endodôntico dessa unidade. Você precisa fazer uma raspagem e alisamento radicular. Pessoal, essa é uma linguagem de dentista para dentista. O seu paciente, ele é leigo. O seu paciente é leigo. Então, você precisa levar para ele uma linguagem que ele consiga entender. Quando você fala termos técnicos, isso só afasta. É necessário que você traduza. E, às vezes, você fala isso de forma natural ou até mesmo para impressionar. Imagina se você contrata um advogado e o advogado fala os termos lá, acho que é da justiça. Os termos técnicos da justiça.
dificilmente você vai contratar aquele advogado. Porque ninguém está indo para entender de justiça. A pessoa está indo para resolver o problema dela. Então, ter termos que permita que o paciente entenda é essencial. Sabe por quê? Ninguém compra quando não entende. Ninguém vai comprar um tratamento de você se você não foi claro nesse processo de mostrar para ele o tratamento, a importância, porque é necessário fazer. Entende? Uma pergunta valiosíssima. Explicou para o paciente? Faz sentido o que eu disse para você? O senhor entendeu? A senhora entendeu? E eu ainda faço ainda mais. Além de perguntar isso, quando o paciente fala, eu entendi, me explica. Na implantodontia, por exemplo, o paciente ele não sabe, não sabe, ele não tem por obrigação entender sobre enxerto aposicional, sobre classe 2 esquelética, sobre contato prematuro. O paciente não tem obrigação nenhuma disso. E você, por utilizar termos técnicos, você afasta o seu paciente. Então, a partir de hoje, começa a utilizar uma linguagem que o seu paciente entenda. Ah, Luciano, mas eu atendo pessoas que são da classe A. Mesmo sendo da classe A, eles não entendem nada de odontologia. Pode ser o desembargador, pode ser o governador. De odontologia, ele não entende nada. Então, o que eu estou compartilhando com você é um conhecimento valioso. Se você colocar em prática, você vai aumentar a quantidade de fechamentos. Vai colocar dinheiro no seu consultório. Estamos começando hoje o dia 2 de novembro. Como é que foi o fechamento do mês de outubro? E esse ensinamento que eu estou compartilhando te custa investimento zero. E se você aumenta a sua taxa de fechamento, vai ter resultado no seu consultório. Você consegue expandir a sua equipe, você consegue melhorar seu consultório, você consegue melhorar a sua decoração, você consegue botar uma farda legal nos seus colaboradores, na sua colaboradora. Entende? Às vezes a gente pensa, eu vou comprar um raio-x panorâmico, vou investir 80 mil, 100, 120 mil, vou fazer um empréstimo, vou comprar uma tomografia, vou comprar uma cadeira ultra mega power tecnológica. Não é isso que o seu paciente está procurando. E você acha que é fazendo grandes investimentos que você vai ter resultado. Isso é só uma porção para você entender o que a gente faz, o que a gente conversa na mentoria Odonto GPS. É por isso que nossos alunos já estão tendo resultado. Porque estão colocando em prática sem necessariamente fazer grandes investimentos. Entende? Erro número 2. Fazer consulta focada em procedimento. Não na dor do seu paciente. E quando eu falo dor, não é dor de dente. E sim naquilo que incomoda mais ele. Para trazer uma solução. Se o paciente ele te procura porque ele se incomoda com um sorriso desalinhado, foque em entregar para ele um tratamento que vai otimizar aquele sorriso que está desalinhado, sem deixar de levar para ele as outras soluções. Mas não adianta o paciente te procurar porque o sorriso está desalinhado e você ficar querendo vender para ele o clareamento. Você querer ficar vendendo para ele a remoção dos terceiros molares. Entende? O paciente te procurou, ele tem uma dor, ele tem uma queixa, e você pode dar a solução. Quando você entrega para ele esse resultado, ele faz assim, esse doutor, essa doutora me ouviu, eu vou ter resultado aqui.
Eu vou fazer meu tratamento aqui porque eu fui ouvido. Eu fui ouvida. Entende? Por exemplo, foco na solução. Você veio aqui para tratar um dente ou para recuperar o seu sorriso e a sua confiança? Mostre para ele que lá você vai entregar um tratamento para ele. Que você vai entregar o resultado para ele. Mas não deixe de ouvir a queixa principal dele. Agora, se você tem uma agenda abarrotada de pacientes com planos odontológicos, que você tem que atender a cada 15 minutos, você não vai conseguir ouvi-lo. Não vai gerar conexão. Não vai gerar confiança. E isso eu ensino lá na mentoria. Como que você pode otimizar a sua agenda. Às vezes o paciente levanta e sai da cadeira e nem pelo nome você chama. Que não dá tempo. É a correria de 20 pacientes no dia, é a correria de 10, 15 pacientes num turno, porque precisa produzir, 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 porque o que o plano te paga é uma vergonha e não gera conexão. E na mentoria a gente vai ensinar isso, como que você faz essa transição. Não é ligar para o plano na segunda-feira e dizer, a partir de hoje eu não atendo mais o plano A, o plano B. Não é assim, tá? Existe uma transição de forma leve e suave, sem comprometer os seus rendimentos. Para isso, é necessário conexão. É necessário entender qual o problema que seu paciente tem. Mas se você foca só no procedimento, você não vai gerar resultado para ele. O paciente vai ficar a vida toda. Trata com um hoje, trata com um amanhã. Faz um procedimento hoje, faz um procedimento amanhã. Quando você entende, olha, aqui nós trabalhamos com tratamentos. Eu vou fazer o seu plano de tratamento e o paciente fala, doutor, mas eu só quero resolver isso. Esse é o seu papel, mostrar para ele o tratamento que precisa fazer. Porque vai ser bom para a vida dele. E eu tenho um exemplo muito clássico disso. Teve uns 45 dias, teve uma paciente que nos procurou através de uma live, onde eu falei nessa live sobre infecções odontogênicas. E essa paciente foi para consulta comigo. E aí fizemos todo o plano de tratamento, não sei por qual motivo, ela não realizou o tratamento. Passou uns 30 dias, ela retornou com a infecção odontogênica, ela teve que ficar quase 10 dias internada, com um abscesso que quase tira a vida dela. E aquilo ali foi muito mais custoso para ela, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de tempo, de ficar sem produzir, sentiu mais dor, muito mais desconfortável. Olha que interessante. Só que a gente colocou que existia um tratamento para ser feito. A gente se posicionou que nós fazemos tratamento. Quando as pessoas têm uma dor no estômago, um desconforto no estômago, elas não procuram um médico para fazer o tratamento? Quando tem crise de enxaqueca, não procura um médico para fazer o tratamento? Por que que na odontologia nós temos que vender procedimento? Aí muitas vezes você pode falar assim, Luciana, porque o paciente quer. Esse é o problema. Às vezes a falta de postura, você faz o que o seu paciente quer. E por fazer o que o seu paciente quer, você não está fazendo necessariamente o melhor. E isso vai prejudicando a relação paciente-profissional. Então, você tem que ter postura. E eu vejo muito isso, às vezes, na ortodontia. Quando o paciente, ele é um paciente cirúrgico, e o colega, mesmo sabendo que o paciente é cirúrgico, coloca o aparelho por colocar. Mas ele tem medo de fazer cirurgia ortognática. No final das contas, o paciente termina o tratamento, tem problema esquelético, tem problema na face, vai ficar com função comprometida e ainda
não gosta do tratamento que foi feito. Então, ter postura faz muita diferença. Ter postura muda o jogo. Olha, seu João, o tratamento do senhor é um tratamento cirúrgico. O senhor vai precisar fazer ortodontia, vai precisar fazer a cirurgia para corrigir os maxilares. Esse é o melhor para o senhor, por isso, isso, isso e isso. Ah, doutora, mas e se eu não fizer? Vai ter isso, isso, isso e isso negativo. Então, postura. E o que é que a gente vê muitas vezes? Fazendo só o que o paciente quer, ao invés de fazer o que o paciente precisa. Entende? Quando a gente começa a apertar esses parafusos, essas engrenagens, essas, sabe, pequenos detalhes que fazem grande diferença. Quer ver um erro comum? Um terceiro erro muito comum: não olhar nos olhos do seu paciente. É o paciente entra na sua sala e você está no celular ou no computador, ou o paciente já entra sentando direto para a cadeira. Ah, Luciano, mas a minha rotina aqui é muito corrida. Será que está compatível com os resultados que você quer ter? Mesmo tendo essa rotina corrida, no final do mês, está valendo a pena? Você está feliz com o que você está fazendo? Seu paciente está satisfeito? O resultado está sendo entregue da melhor maneira? Essa correria toda, esse atropelado passo a passo, será realmente que está valendo a pena? Então, quando o paciente ele estiver com você, foco no presente. Esteja ali de corpo e alma para ouvi-lo. A comunicação não verbal fala mais do que suas palavras. E lá na mentoria eu coloco algumas coisinhas que você pode colocar em prática e que funciona. Funciona, inclusive, para tratamentos high ticket. Tratamentos onde você vai fechar o tratamento de uma ortodontia, o tratamento fechado, e não viver fazendo manutenções, onde você vai fechar uma reabilitação oral fechado, tratamento fechado. Esse é o seu tratamento. E não ficar, hoje faz um procedimento, amanhã faz outro, hoje faz uma coisa, amanhã faz outra. E nunca o tratamento evolui, nem você também conclui aquele tratamento. Então, ó, comunicação, olhos nos olhos. E a gente fala isso muito lá na mentoria, sobre como ter uma comunicação não verbal de forma eficiente. Uma comunicação não verbal que conecta, que dá match. Entende? Esse é um terceiro erro, não olhar nos olhos do seu paciente. Só para você ter noção, a altura da sua cadeira e a cadeira que o paciente senta influencia. E eu vou te mostrar como que funciona e como que influencia. O conforto da cadeira do seu paciente influencia. A altura da cadeira dele. A mesa que você está sentado. Será que existe uma proximidade? Será que existe uma aproximação? Ou você está aqui e seu paciente está lá, longe, com aquelas megas mesas? Será que a cadeira que o seu paciente senta para conversar, discutir sobre o plano de tratamento proposto, está uma cadeira relativamente confortável? E no final, seu paciente vai dizer: ah, doutor, mas está muito caro. Porque vários outros detalhezinhos não foram oferecidos. E aí o seu serviço fica como se fosse uma commodity. O que você faz é o que o doutor João faz, é o que o doutor Pedro faz, é o que o doutor Mário faz, é o que a Adriana faz, é o que a Júlia faz. Não existe uma diferenciação. Você fez uma consulta que não teve nenhuma diferença para os outros pacientes. Você acha que o seu paciente ele não vai passar por outro? Ele vai. Se ele encontrar no outro algo melhor do que encontrou em você, ele vai naturalmente
buscar quem tem o preço mais em conta. E às vezes o outro pode até um preço além do seu, mas gerou valor. Ele se sentiu protegido, se sentiu acolhido, se sentiu que o lugar transpira confiança, transpira verdade. Entende? Lá na mentoria, a gente vai discutir detalhes sobre isso que fazem muita diferença. Um quarto erro muito comum: não escutar o seu paciente. Existe uma coisa que eu gosto muito, ó. Deus te deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Quando você estiver diante do seu paciente, escute mais, fale menos. Observe mais, fale menos. Você não tem 2 bocas. Você tem 2 olhos, 2 ouvidos. E isso faz muita diferença. Fale menos, pergunte mais. Ouça o seu paciente. Você pode usar perguntas tipo: como você se sente sobre isso? Como você se sente pela ausência desses dentes? Como você se sente utilizando esta dentadura? Como você se sente em não poder sorrir? Escute o seu paciente. No momento da conexão, no momento da venda, falar vale prata, ouvir vale ouro. Falar vale prata, ouvir vale ouro. Só que às vezes você é a doutorona, o doutorzão, eu tenho 20, 30 anos de carreira, e você não quer ouvir as pessoas. Você não quer ouvir os seus pacientes. Entende? Então essa é uma das habilidades que a gente vai aprender a desenvolver. Funciona. Quando eu não ouvia meus pacientes, a minha agenda era vazia. A partir do momento que eu passei a ouvi-los, eu vi coisas incríveis acontecendo. Conexão com pessoas. As pessoas estão com medo, as pessoas estão ansiosas, as pessoas querem se sentir insegura, as pessoas são desconfiadas. Eu não sei se você sabe, o Brasil é um dos países onde a população diante do mundo é a população mais desconfiada. Como que você quer fechar tratamento sem gerar conexão? Entende? E você é muito top tecnicamente. Eu tenho certeza do seu potencial. Eu tenho certeza do que você é capaz de fazer. Só que você precisa desenvolver outras habilidades. Os maiores CEOs, os maiores donos de empresas, os profissionais mais bem-sucedidos, eles desenvolvem a habilidade de se comunicar. Entende? Existe empresário que fatura milhões e bilhões. Existe cantores que fatura muito alto. Existe cantores que nesse momento estão tocando numa casa de show em troca de um prato de comida. Existem jogadores que estão no topo. Existem jogadores que nesse momento muito talentosos que não têm um clube para jogar. Assim é a vida, ela começa a separar quem se destaca ou não baseado nas habilidades. Existem dentistas que se destacam. Não é sorte. São as habilidades que são desenvolvidas. E você está tendo a oportunidade de acelerar, de ir para um outro nível. E tudo que eu estou falando, eu já vivi. Já estive do outro lado, numa clínica popular, no centro da cidade, agenda vazia, preço baixo, desvalorização, trabalhando para um sindicato rural que me pagava 15 reais. Eu me sentia mal demais, fazia um procedimento por conta de 15 reais. Esse foi o meu início. Só que eu estava insatisfeito. Eu era grato, mas eu era insatisfeito. Porque eu sabia do meu potencial.
Só que eu precisava acelerar. Eu precisava desenvolver habilidades que a faculdade não entregava, que a pós-graduação não entrega. Até que o dia teve o episódio da fralda, onde eu me senti muito mal de não poder comprar um pacote de fraldas para o meu filho. Entende? Naquele dia foi o jogo da virada, foi o momento do basta. Eu não sei qual é a sua fralda. Eu não sei. Mas até quando você pretende seguir onde você está seguindo? Será que não era o momento de aumentar seu reconhecimento, sua valorização, expandir a sua mente, porque uma mente que expande, ela nunca mais volta a ser a mesma? Você está tendo uma oportunidade de ouro, uma oportunidade de ir para um outro nível. Só que você precisa agir. Funciona. É o que eu aplico, é o que os nossos alunos estão aplicando e estão tendo resultados. Você pode tentar sozinho? Pode. Vai lhe custar tempo, vai lhe custar dinheiro, vai lhe fadigar, talvez você esteja mais cansado do que acelerar. Se existem dois veículos, onde um é o carro super esportivo, que vai lhe levar em segurança, acompanhado, para chegar mais rápido nos seus resultados, e um outro que é um carro que já está cansado, com risco de quebrar no caminho, com risco de perder o controle, qual caminho você quer pegar? Entende? Quinto e último erro, muito comum, é o erro onde você fala de preço sem ter mostrado valor. Você não agregou valor. Você não ouviu seu paciente, logo você não deu diagnóstico. Você não ouviu o paciente, você não falou com ele sobre a causa. Você não ouviu seu paciente, você não falou do impacto que isso tem na saúde dele. Se você desconhece esses três, você não vai entregar a solução. Você não gerou valor, mas você já quer falar sobre preço. E aí você fala assim, morrendo de medo de mostrar o seu real valor. E eu tenho certeza que você tem muita formação. Eu tenho certeza que você veio de uma boa faculdade. Eu tenho certeza que você tem um potencial incrível. Porém, te falta habilidades. Por exemplo, na ROF. Na ROF tem um valor agregado. Será que você está fazendo todo o passo a passo? Ah, Luciano, mas a ROF é difícil, os materiais são muito caros, enfim. Eu conheço pessoas que fazem tratamento de 6 dígitos no Brasil. 6 dígitos para harmonizar. Será que o problema é a ROF ou é a metodologia que você está utilizando? São os mesmos materiais. Entende? Será que não precisa de gerar um pouquinho mais de valor? Quantas mulheres nós temos no Brasil? O Brasil é um dos países onde as pessoas mais se preocupam com a estética. A ROF é lindíssima, vem fazendo um trabalho sensacional. De um lado eu tenho as mulheres querendo se cuidar, do outro eu tenho grandes profissionais da odontologia. Só que você não consegue linkar isso aí. Não consegue estabelecer um plano de tratamento, fechar um orçamento com, sabe? Para você assim, valeu, vai ser muito bacana para mim. E melhor ainda para meu paciente. Isso a gente vai conversar detalhes lá na mentoria Odonto GPS. Funciona. Tem gente voando baixo na ROF. Arrebentando. Eu tenho colegas que arrebentam na ROF. Vivem da ROF. Entende? Geração de valor, conexão, atendimento, ouvir o paciente. Ao invés de estar só vendendo o procedimento, vendem a transformação.
Um exemplo prático: o paciente te contactou à distância, esse paciente não conseguiu vir para você, ou esse paciente já fez até um procedimento com você, e aí aquele paciente precisa ser resgatado, precisa de um outro ponto de contato com você. Uma coisa simples: grava um áudio, grava um vídeo. Oi, seu João, tudo jóia? Aqui é o doutor fulano. Eu estou passando aqui, seu João, porque eu estava aqui revisitando o seu plano de tratamento e eu vi que vai ficar muito bacana, sensacional o seu tratamento. Se interesse pelas pessoas. Quanto que custa isso? Zero. Zero investimento. São coisas que a gente vai discutir e aprender a colocar em prática lá na mentoria. Fazer as perguntas certas, no momento certo, com gatilhos. Gatilhos que conduzem o outro para uma decisão do bem. Vai ser bom para ele. Quem vai arranjar um parceiro, uma parceira, é ele ou ela. Quem vai se sentir melhor é ele ou ela. Quem vai resgatar a autoestima é ele ou ela. Você só vai ajudar no processo de decisão. Entende? Quando o paciente te procura, quem tem a dor é ele. Quem está incomodado é ele. Você é um instrumento dessa transformação. Ainda há pouco eu respondi lá um colega que mandou para mim que tinha vergonha de dizer, de passar o orçamento. Esse é um detalhe importante, a gente vai discutir isso lá na mentoria. Como que você pode falar com firmeza, sem ter medo, se sentindo seguro? Entende? Nosso tempo aqui é curto. Não dá para a gente falar aqui, a gente ficaria aqui algumas horas. É por isso que a mentoria foi criada, para poder entregar com proximidade, para você colocar em prática. E aí teve um colega que perguntou assim: Luciano, eu já fiz um curso que não funcionou. Você vai fazer vários cursos que não vai funcionar. Não tem proximidade, é diferente quando você está com um mentor, quando você está com alguém que está próximo de você, que você pode chegar e compartilhar lá no WhatsApp. Olha, aconteceu isso e isso, como é que eu posso resolver? O curso, ele é gravado. Se é gravado, você não tem acesso a ninguém. As dúvidas continuam sendo geradas e você não tem uma personalização. Entende? Diferença de curso para mentoria. Não estou te oferecendo um curso. Estou te oferecendo algo que vai resolver o seu problema. Só que você precisa de tomar decisão. E dia 4, perdeu a oportunidade. Estamos a 2 dias de encerrar essa oportunidade. Inclusive, quero parabenizar aos alunos que já tomaram a decisão. Estou muito entusiasmado de compartilhar essa trajetória com vocês e, com certeza, ajudar vocês a irem para um outro nível. Eu vou entregar o meu 100%. Se você entregar o seu 100%, vai ser incrível. Eu vou ver cada dia mais a odontologia sendo elevada com seriedade, com verdade, com transparência. Não é mais sobre mim. Quando eu comecei esse projeto, justamente, eu tenho lembrança clara, quando instalou a pandemia. Quantos colegas passaram por dificuldade? Quantos colegas tiveram que tomar empréstimo? Porque tinha zero reserva financeira. Os consultórios pararam. Já parou para pensar que outras pandemias podem acontecer? E você pode passar pela mesma pandemia se a pandemia de 2022 para cá você não mudou nada? Entende? Então é momento de você destravar. E é destravar na sua carreira, não é só na comunicação. Aproveita essa oportunidade. Nunca mais você vai ter uma oportunidade como essa. Ah, Luciano, eu vou deixar para a próxima turma. Eu não sei se vai ter a próxima turma. Não sei.
Entende? Eu sei que eu vou entregar o meu 100% agora. Ah, Luciano, eu quero faturar 50 mil, mas eu vou tentando aqui do meu jeito. Ah, Luciano, eu já faturo ali uns 30 mil, 25 mil por mês. Para 50 você tem que dobrar. Será que você está fazendo as coisas certas ou está fazendo certas coisas? Entende como é diferente? Então aproveita essa oportunidade. É uma oportunidade única, é igual um cavalo selado que passa na sua frente. Nem o investimento, se houver uma outra turma, não vai ser como esse. Porque isso demanda muita energia de mim. Exige um time, demanda energia. E sabe o que é legal? Esse retorno financeiro ele vai voltar para a sua carreira, vai se pagar. É diferente de você comprar. Esses dias eu recebi uma oferta de um scanner, 70 mil reais. Você compra um scanner de 70 mil reais, para aquele scanner te dar retorno, vai demorar. Eu não estou dizendo que o scanner não é necessário. É importante. Se for agregar na sua carreira, é importante. Mas será que realmente é o momento de comprar o scanner? Será que não era melhor otimizar a sua estrutura, o seu consultório, a sua mentalidade? Hoje é o scanner, amanhã é um outro aparelho, depois é um laser, depois é o óxido nitroso, depois é isso, depois aquilo, e o mercado vai te vendendo. O mercado vai te vendendo cada vez mais. E a sua mentalidade? Tem acompanhado as mudanças que têm acontecido no mundo sobre pessoas? Entende? Então, deixei aí 5 erros que transformam a sua comunicação, que prejudica o seu andamento. E eu queria que você entendesse o seguinte: comunicação é a ponte entre o que você sabe e o que o seu paciente entendeu. Se o paciente não entendeu, ele não vai comprar de você. Se o paciente ele não percebeu o valor, ele não vai comprar de você. Se o paciente ele não se sentiu seguro, ele não vai comprar de você. Eu não estou falando de preço, eu estou falando de gerar valor. Eu não estou falando de procedimento, eu estou falando de entregar tratamentos. Se fez sentido, segue aqui o nosso canal. Faltam 2 dias para encerrar as inscrições. Já tem pessoas chegando da turma, estamos dando as boas-vindas. Aproveita essa oportunidade. Nunca mais vai ter uma oportunidade que nem essa. Passou 4 de novembro, não entra mais ninguém. Não tem. Ah, Luciano, mas eu esqueci, mas enfim, não tem. Não tem como. Porque aí a gente não consegue dar esse suporte a todos vocês. Desejo que você tenha uma semana incrível. Que Deus abençoe grandiosamente. Se você está com alguma dificuldade, chama o nosso time de suporte. O pessoal está de prontidão. Aproveita. Se você ainda não agendou sua sessão estratégica, me parece, eu não tenho certeza, que ainda tem uma vaga. Verifica sobre isso, entre em contato com o nosso suporte, tá certo? Pessoal, novos resultados só vêm fazendo coisas novas. A odontologia é lindíssima, são 38 bilhões por ano no segmento da odontologia. Se o seu faturamento está péssimo, significa que tem alguma coisa que pode ser melhorada. Se você está insatisfeito com a odontologia, quer fazer medicina, enfermagem, sabe, sei lá, abrir uma boutique, vender roupas, não sei. Eu quero te dizer que o problema não é o segmento. O segmento fatura 38 bilhões. O problema, ó, muitas vezes está aqui, ó, na mentalidade. E toda vez que você expandir a sua mentalidade, seu negócio, a odontologia expande. O que eu mais investi nos últimos anos não foi no conhecimento técnico. A técnica eu já domino há anos. A gente busca atualização, mas atualizar o software, atualizar a mente. Quando você atualiza a sua mente,
você passa a enxergar coisas que você não enxergava. E você fala assim, meu Deus, eu cometi esse erro e eu não percebia. Entende? Decisões. Decisões geram destinos. 2 de novembro de 2026. Onde você quer estar? Ou, Luciano, já está muito confortável para mim. Será que realmente está confortável? Será que não dá para melhorar um pouquinho esse conforto? Desejo um forte abraço, que Deus abençoe grandiosamente. Se inscreve, toma a sua decisão. Eu estou do lado de cá para poder te ajudar. Acompanhado é sempre melhor. Sozinho vai te custar muita energia, vai te custar muita lágrima, vai te custar muito suor. E você pode pegar um sonho da sua vida, um sonho da sua carreira e jogar de lado, porque 1 ano é muito tempo para se tentar. Há quantos anos você já vem tentando? Então, aproveita, acelera, que Deus abençoe, um forte abraço. Fui!